quer saber tudo o que rolou durante essa madrugada do BBB 22? Então bora, mano, bora! Pós-jogo da discórdia das narrativas, o povo resolveu conversar pra acertar as pontas, mano, pra acertar os negócios que tava tudo desacertado. E foi muita conversa, gente. Vou contar pra vocês com detalhes o que Lucas e Slo foram falar com Scooby, o que Natália conversou com Arthur, Jesse conversou com PA, Arthur conversou com DG, enfim. Depois de 6 dias, e Lucas conversou com Arthur. Tudo isso você vai ficar sabendo com detalhes aqui na Hora da Vânia. Então, querido, querida, não sai daí, porque, mano, eu vou falar, olha, tintim por tintim, tudo que rolou nessa madrugada dessas conversas, viu? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, não esquece. Olha, tu não esquece de deixar teu like, deixa logo teu like, vou esperar. Bora? Já clicou no like? Clica no like que depois tu vai esquecer. Então clica no like. Se tu não é inscrito, mano, aproveita, te inscreve logo e aciona o sininho de notificação pra tu não perder nenhum babado. Comenta e compartilha com teu friend. Traz pelo menos um amigo que gosta de BBB, que curte Power Couple, porque eu vou falar de Power Couple, vou falar de Fazenda, de tudo que tem reality que tiver, eu vou falar. Então traz mais um aqui pra nossa família, beleza? E me segue nas redes sociais, mano, bora, sem mais enrolação. Bora falar o que aconteceu durante essa madrugada e começando com Lucas e Eslovênia, que foram lá conversar com o Scooby, né? Após ele ter chamado o estudante de medicina de fofoqueiro, que é muito injusto isso com o Luquinhas, tá? Lucas falou o seguinte: em nenhum momento eu fui tirar satisfação com você, tá ligado? Acho que ela já queria perguntar faz tempo. Por causa de que a Eslovênia perguntou pro Scooby se ele tinha votado nela. Só que o Scooby tinha conversado com o Lucas que o Gustavo queria que todo mundo que não fosse pro paredão e tal. Então ele achou que o Lucas levou pra ela, né? E aí o Scooby falou o seguinte: mas ela saiu do quarto já falando. Aí o Lucas: nem deu tempo de eu falar. Slo, não, nem deu tempo. Aí o Scooby: foi uns 15 minutos e ela veio. Você votaria em mim? Na minha cabeça, você foi ali, contou no quarto, o que eu falei pra ele foi porque, falou pra ela, né? O que eu falei pra ele foi porque de eu ter votado nele, a meta do Gustavo era botar todos no paredão que ainda não foram, mas pela relação com o Slo, ele teria essa dificuldade. A Slo falou o seguinte: eu falei sobre o pessoal ter isso de comprar a ideia do Gustavo. Foi isso. Comprar a ideia do Gustavo não, até a gente quieto no paredão, o indivíduo. O Scooby: e eu fiquei nesse lugar. Que loucura é essa? Em seguida, não foi tão longa a conversa dos dois, né? Aí veio a vez de quem? De Jesse conversar o quê? Com o PAzinho, né? Conversar com o PA, tirar os negócios de coisa dela. Jesse foi lá com o PA conversar, né? Aí o PA falou o seguinte: foi você falando, não vejo o PA fazendo grandes movimentações. É um fato, mas você também estava nesse lugar. Ou seja, ela falou do PA, mas é aquele negócio da calça falando do negócio do sujo do mal lavado, sabe? É isso. A Gessilane falou o seguinte: e eu ainda falei que não era a melhor pessoa para falar isso, não mesmo? O Paulo falou assim: tipo, se você entendeu o meu lado e já esteve na minha posição, não cabia falar a mesma coisa, concordo com o PA. A Jessi falou assim: quando eu disse em ganhar pontos lá fora, sobre mim foi uma sequência de coisas que foram acontecendo e que foi me posicionando melhor, No seu caso, você vinha fazendo a mesma coisa e foi pontual o que você fez no Monstro. Na minha cabeça, você vinha seguindo o mesmo ritmo. O PA disse assim: me dá um exemplo da sua movimentação. Gostei do confronto. A Jessi: eu fui construindo semana por semana, inclusive no jogo da discórdia. Em uma semana falei chorando, na outra não falei e na outra nem tinha lágrima para chorar. Porque chorou muito, desidratou muito, né? Eu acredito que fui evoluindo.
O que eu quis dizer foi que você não tinha grandes movimentações e acho que aquilo foi positivo para o público, o que ele fez no monstro. E eu acho que o que ele fez pra Lina, né, também. Acho não, tenho certeza. Esse daí foi o auge. Aí o PA falou assim, seguinte, uma atitude não vai me definir, sabe? Minha trajetória é essa. Esfregou na cara da Jessie, né? Aí a Jessie falou assim, eu sei, Paulo. Só falei que você vinha fazendo movimentações sutis e depois mudou. Pra mim, lá fora, foi positivo. Quantas vezes vimos as pessoas planejando isso aqui dentro? De alguma forma, a galera fica animada. Não que você tenha feito de forma planejada, né? Enfim, aí eles conversaram e se acertaram até então, né? Daqui a pouco, até uma próxima votação, até um próximo jogo da discórdia. Agora foi a vez de quem? De Arthur com Natália. O Natália é muito chata, meu Deus do céu, dá certinho esses dois. Mas eu ainda dou mais ponto pro Arthur do que pra Natália. Aí o seguinte, Arthur e Natália também colocaram os pingos nos is. A conversa envolveu a posição de Lucas e a sua suposta deslealdade, vista por Arthur. Não é só vista pelo Arthur não, tá? É vista por todo mundo. Que a Sister discorda e que tenha existido. Mano, tu tá dormindo no jogo, né, mana? Tu não tá prestando atenção, né? O Arthur falou o seguinte... Se ele não te conta, ele foi leal ou desleal? A Natália, acho que ele poderia ter sido sincero. A palavra correta é sinceridade. Arthur disse o seguinte, lealdade não é só fazer, é você dividir o que você pensa. Porque de lealdade o Arthur entende muito, muito, muito mesmo. Aí a Natália falou o seguinte, talvez a gente tenha esse valor desajustado. Mas parte do princípio mais da sinceridade. Aí eles vão ficar brigando por conta de um acha que é sincero, o outro acha que é leal. Um acha que é sinceridade, o outro acha que é lealdade. Mano, ali é uma discussão muito chata desses dois, viu? Aí o Arthur falou o seguinte, se fosse outra pessoa, tudo bem. Mas o Thiago, deixei claro no começo da conversa que ele era a pessoa mais importante pra mim aqui dentro. E isso é verdade. Ele deixou muito claro, inclusive o próprio Lucas deixou também claro que para ele a prioridade dele era Slow. E o Arthur, nessa época, deixou claro que se fosse pela movimentação da casa, ele não votaria na Slow, né, até então. Mas se ele pegasse um líder, alguma coisa que pudesse mandar direto pro paredão, que ele votaria nela sim. Então já estava combinado. Mas o Lucas não falou nada disso para ele, entendeu? Esse é o problema do Lucas. O ponto do Arthur é porque ele fala, ele acerta uma coisa, mas ele diz logo. Mas se tiver isso, ele já deixa avisado. E o Arthur, né, faz isso. Mas o Lucas não, ficou lá com aquela cara dele de pateta. Enfim. Agora o papo sobre Lucas continuou. O Arthur fala o seguinte, teve segunda pra falar, teve terça pra falar e não falou. Presta atenção. Teve quarta o dia inteiro e não falou. Quando chamei na quarta, falei, Lucas, quero entender a conversa do Eli. E ele virou e falou, eu queria falar com você, mas não queria. Ou seja, o Arthur, as coisas podem acontecer no tempo dele. Igual a história que ele teve que conversar com a Jessie, que ele passou 7 dias para conversar com a Jessie. 7 dias, ele teve a segunda, ele teve a terça, ele teve a quarta, ele teve a quinta, ele teve a sexta. Ele falou no 7º dia com a Jessie. Porque foi o tempo dele. Com o DG a mesma coisa. Teve todos esses dias, no 6º dia, que foi essa madrugada, ele conversou com o DG. Ou seja, não foi no tempo dele. E aí, quando é outra pessoa, não. A outra pessoa, ela teve segunda, teve terça, teve quarta e não veio falar comigo. Você tá me entendendo? É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Não precisa deixar de votar. Não precisa deixar de torcer pelo Arthur. Não precisa. Só precisa pontuar essas situações que pra ele é válido, mas pro outro não é. Beleza, aí a Natália falou o seguinte, vamos falar. No queridômetro, após o jogo da discórdia, você me deu um vômito. Aí o Arthur, o vômito pra mim é quando a pessoa fala merda. Blé, pra ti também. Aí a Natália, eu fui conversar com você novamente na festa pra falar. Tu pode se sentir dessa forma, mas tu não está só. Quando você pega e fecha
e acredita nesse pensamento, você acaba não podendo ver as outras possibilidades. Quando debato sobre isso, é para você enxergar e não desmerecer quem está de braços abertos para te apoiar. Ai, que lindo, gente. Aí o Arthur, mas não me fazer sentir sozinho é sobre agir. E a partir das suas atitudes, eu vou sentir que está comigo. O que não pode fazer, eu vou entender. Ele quis dizer que, tipo, não adianta tu só falar, né? Tu tem que fazer, não é só falar, é ação. Eu concordo com ele plenamente sobre isso. É muito fácil dizer, eu tô contigo, tu vê o cara ali jogado no chão, tu passa lá pelo outro lado pra não ajudar. Aí a Natália, tu entende meu contexto? Não, tava fora de contexto. Esses pontos de vista vão dar uma batida. Enfim, né, mano? A Natália acredita na verdade dela, o Arthur acredita na verdade dele. Eu dou muito ponto pro Arthur em algumas coisas, em outras eu acho ele muito contraditório, que só vale pra ele e pros outros não vale. Quando os outros estão de fora, não pode falar porque estão de fora, mas ontem ele disse pro menino pro PA, né, e o Scooby sobre a questão da votação da Lina, ele falou ontem que ele podia opinar porque ele estava de fora. Mas outra pessoa, se tiver de fora, não pode opinar. São essas coisinhas que eu não acho legal, entendeu? Não é nada contra, mas também nada a favor. E vou aproveitar logo aqui contigo e mais uma vez te pedir, já deixou teu like? Porque no começo eu te pedi, tu deixou teu like? Deixou não, eu tô vendo aqui. Deixa seu like pra ajudar o canal a crescer. Te inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, comenta, compartilha, traz um friend pra cá pra dividir os babados tudo com nós, né? Aí o Arthur e o Douglas foram conversar. E o ator deixa claro que não era só Arthur estar na reta com a distância dos manos, tá? O Douglas falou o seguinte, o meu também estava na reta. Tanto é que o Paulo foi pro paredão. Ele pegou o anjo e, se fosse autoimune, não estaria, mas eu estaria também. No dia seguinte, você estava super bem com o PA e com o Scooby. A gente estava no mesmo lugar, os três tiveram a mesma atitude, mas você ficou diferente comigo. Concordo. Eu também não entendi por que o Arthur, ele vai falar aqui, mas não convence. O Arthur ficou com raiva, ficou chateado com todo mundo, mas como disse o DG, no dia seguinte já estava de abraços e beijos com os meninos, mas com o Douglas não. Aí dá sei lá, mano, te dá um monte de possibilidade. Como o Douglas? Eu queria saber se o DG tivesse pegado o anjo, se ele tava com aquele cu torcido pro lado do DG. Tu tá me entendendo? Quando a gente fala, aí todo mundo, mas não é um anjo. Eles sempre foram amigos, não sei o que. Eu sei que eles sempre foram amigos. Eu sei que amigos também ficam bicudo um pro outro de vez em quando. Faz parte da amizade. Mas aí tu para pra pensar, e foi uma coisa que os meninos jogaram pra ele, né, naquele dia lá, esfregaram a cara dele lá na grama sintética, que, cara, e a amizade? Que o DG vai falar sobre isso? E aí eu me pergunto, se quem tivesse ganhado o anjo fosse o DG, ele ia continuar com o bico virado pro DG? O DG não tinha nada pra oferecer pra ele naquele momento, e aí ele ficou de boa com o Scooby, sendo que foi o Scooby que deu a ideia. O Scooby conversou com o PA, pra quem assistiu a prova, o Scooby conversou com o PA, rapidinho ele já tava com a mesma ideia aparecendo na cabeça, eles chamaram o DG que tava concentrado lá com a testa no mastro, conversaram com o DG, convenceram o DG, e aí no final o cara fica com raiva do DG? Mano, se tu tinha que ficar com raiva de alguém, era do Scooby, que foi da cabeça brilhante dele que saiu essa ideia. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Eu entendo que ele tenha ficado chateado, porque realmente, né, poxa, vocês estão se autoprotegendo e chega na hora de se proteger, vocês se soltam, se jogam pra trás e se lascam todo mundo junto, né? Mas aí fica com raiva de um e dos outros dois que fizeram a mesma coisa e que foram os primeiros a ter a ideia. Tá, continuando. Aí o Arthur, por sua vez, decidiu comunicar seus sentimentos ao ver os manos voltando da prova do líder. O Arthur falou o seguinte: quando eu vi vocês entrando carregando ela, eu pensei, tô no paredão. A gente passou 2 semanas falando que éramos nós 4. E quando vocês 3 fazem um movimento que não me inclui,
e que eu fico exposto, esse movimento acaba me expondo. Douglas falou o seguinte: o Scooby tinha uma ótica mais profunda que a minha, e ele é difícil de chorar. Só vi ele chorando 3 vezes ou menos. Ele mesmo fala que tem essa dificuldade. Ele me levou para um lugar que eu falei, tá, é isso. Ou seja, o Scooby deu a ideia. Analisei e não tive arrependimento, mas pensei, botamos um nosso na reta. Não foi pensando nisso, ou foda-se Arthur. Arthur falou o seguinte: não. O que me magoou em nenhum momento passou pela minha cabeça. Eles fizeram isso por estratégia. Meu sentimento foi: eles não pensaram em mim. E aí, como a gente vinha numa crescente do tipo é nós contra todo mundo, e chegou lá e vocês tiveram outra atitude, se eu tô lá, falo bora. A gente aguenta as consequências. O Douglas: essa tua atitude, independente de jogo, em 1 mês isso aqui acaba. A gente fala tanto de lá fora, família, planejando viajar juntos, e o maluco tem essas atitudes? Não tô entendendo. Cadê a parada em relação ao pós-jogo? O Douglas jogou na cara do Arthur isso, né? E o Arthur: isso não tava em questão, mas faltou verbalizar. Eles nem pensaram nisso, Arthur. Que parte tu não entendeu? Que isso foi assim, de supetão. O Scooby desligou. Quando ele ligou, ele já ligou bugado, entendeu? Foi isso, gente. Aí o Douglas: faltou verbalizar. Sua atitude me fez pensar isso. Eu falei: baralho, a gente é isso? Independente de qualquer coisa, só uma pessoa vai ganhar isso aqui, que é o Arthur, né? Eu via na minha cabeça, e a relação que a gente constrói aqui. E a relação, mano? Cadê a relação que a gente constrói aqui? E comecei a pensar que não existia. Mas não existe mesmo, amigo, tá? Entende que parecia que era isso? No dia seguinte, mandou um coração partido. Arthur: mas eu nem tava puto, imagina se tivesse, né? E a conversa foi finalizada com um abraço caloroso entre os dois. O Arthur falou o seguinte: desculpa aí por ter demorado, mano. Levei 6 dias pra falar com a Jessie. Na segunda-feira achei que tinha me equivocado. E eles ficaram nessa narrativa, conversando. O DG mesmo foi bem mesmo incisivo. Ele falou umas coisas mesmo porque ele tava sentindo pro Arthur. Depois eles se perdoaram, né, gente? Porque é sobre isso. Amigos têm as suas desavenças, mas depois se perdoam. Quando é amigos de verdade, né? Bora ver se depois do programa não vai ser igual um Pyong com aquela outra menina lá, que nem olhar na cara dela depois, né? Enfim. Aí o Arthur, mano, saiu lá do quarto, parece um pinto na merda, feliz da vida. Porque o quê, né? Tinha lavado a alma, né? Porque é ruim tu ficar guardando negócio no teu coração, né? O Arthur chegou na cozinha, encontrou os meninos, sentou lá e disse: consegui conversar com o DG em 6 dias, tô orgulhoso. Verdade. Aí depois disso, né, mano, aí o Arthur vai detalhar a história do casamento dele com a Maíra Cardio. Falar merda, mano, falar nessa Maíra Cardio, mano, essa mulher perde a oportunidade de calar dessa boca dela, mano. Ai, mano, vem falar de inteligência emocional, controle emocional, quando é uma pessoa totalmente desequilibrada, né? De quê? Fez o que fez, jogou na Medina as merdas do marido dela, fez o público ficar com raiva dele, né? Sorte que ele tem uma narrativa muito bem narrada, que reverteu a situação contra ele. De que ele entrou no programa pra se limpar e tá conseguindo se limpar, né? Mas a culpa toda é de quem? Maíra Cardi. De que não tem um negócio de controle emocional, e vem falar do Will Smith, que não tem o controle emocional, que deu um soco na cara do outro lá. De que falou da mulher dele? Mana, cala tua boca que tu ganha mais, viu? Enfim. E aí o Arthur falou pela milésima vez desse casamento dele, que aconteceu dia 25 de junho de 2017, que foi uma surpresa, que ela vendeu o olho dele, vendeu que ela vendou o olho dele, mandou ele trocar de roupa, mandou ele vendar de novo o olho, que quando ele tirou a venda, ela já estava pronta de noiva, bem-vindo ao seu casamento. Foi aquela coisa mais romântica da face da terra. Mulher apaixonada. Mano, mulher apaixonada. Tá bom. Aí o Lucas e o Arthur foram conversar, né?
E ele foi conversar lá na academia. O estudante de medicina relembra que passou por bastante coisa aos lados, ao lado de Arthur, e afirma que gostaria muito de ter uma relação de cumplicidade. Mano, como é que tu consegue relação de cumplicidade, mano, se tu não é confiável com ninguém? Enfim, após ouvir Lucas dizer que aprendeu muito com ele e ficou triste e magoado com o voto que recebeu, Arthur tenta se explicar. Arthur falou o seguinte: eu sei o teu lugar de todo mundo te apontando, tanto que eu decidi meu voto na última hora. Eu não queria votar em você, mas queria defender eles. Uma saia justa, né? Eu entendo, Arthur. Talvez se eu soubesse que seriam dois votados, eu não iria em você. Os meninos estavam lá e eu não estava. Mas, conversando, eu entendi o que eles sentiram ao entregar a liderança para a Lina. Talvez, se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa. É diferente você falar, né? Quando você não tá lá na situação, você tem uma ótica, né? Você entende de uma forma, você vê de uma forma. E quando você tá lá, você entende de outra. É igual a gente. A gente aqui fora da casa, só assistindo tudo, a gente tem as câmeras pra assistir. A gente sabe quem tá falando mal de quem tá levando e trazendo. Lá dentro não, às vezes eles custam perceber. Então pra gente é muito fácil criticar, né? Os caras lá dentro da casa. Mas é porque a gente não presta mesmo, entendeu? Mas a gente tem que entender também que os caras lá dentro é coisada, né? O negócio é bagulho é brabo. Mas isso gerou uma situação complicada pra nós. Se você tivesse se salvado no bate-volta e puxado o DG, iam 3 de nós. Era isso que eu queria. Eu queria que fosse os 3 para deixar de ser chongo. Tudo por uma batida na cabeça, meu. Hein? Mano, nesse ponto eu tenho que dar um pontão pro Arthur. Jogo, mano. E eles agiram com coração e olha, eu achei bonito. Então, de parabéns. Mas a Lina foi estratégica. Mas uma estratégia que, como diz o Arthur, foi um tiro no pé e eu digo que foi um tiro na cabeça. Porque realmente soou muito ingrato da parte dela. Eu não gostei, particularmente falando, e eu acho que muita gente não gostou. Eu pensava que você ia no DG, falou pro Lucas, né? Aí o Arthur falou o seguinte: o que faltou pra você foi fechar um ciclo. Quando eu me sentia sozinho e jogava com você, eu disse pra eles que eu jogava com você e que você era minha prioridade. E quando eu quis jogar com eles, eu expus tudo o que eu disse e achava e encerrei um ciclo e comecei outro. Você só parou de jogar com a gente e foi jogar com elas e não encerrou um ciclo. Você não chegou e disse assim, olha... Gente, é o seguinte, eu não tô me sentindo... Foi que até o Arthur falou. Eu não tô me sentindo acolhido por vocês. Então, assim, olha, muito obrigado. Fica a amizade, mas eu vou jogar com as meninas. Era isso que o Arthur queria que ele falasse. Lucas concorda que errou neste ponto e reitera que não sentia tão acolhido pelos manos. Tanto que, pelo afastamento de Scooby, Lucas diz que chegou a deduzir que seria indicado por ele. E aí, eles terminaram a conversa deles, né? Foram lá pra fora. Se acertaram, né, gente? Se acertaram. Foram lá pra fora. Lucas encontra a Natália chorando sozinha do lado de fora. Chorando sozinha não, né, mano? Cercada dos travesseiros, pensando na vida, chorando. E aí, ele percebeu o semblante triste da amiga e perguntou o que houve. Mas quando ele ia começar a desabafar, né, conversar com ela, um apoiar o outro, ele foi interrompido por quem? Por Pedro Scooby, que chamou o brother pra jantar. E aí ele ainda falou assim, não, guarda lá a minha parte e tal. Aí o Scooby falou, mas vai ficar frio, vai ficar ruim. Aí a Nath, então vai. Mas antes a Nath falou pra ele que ela tava se sentindo chateada com ela mesma por não estar conseguindo ser ela mesma 100% no confinamento. Mano, imagina... Se ela não tá sendo ela mesma 100%, eu fico imaginando essa menina 100%. Quantos por cento é a Nath aí desse programa, mano? Meu Senhor Jesus, sangue de Cristo. E foi isso, gente. A conversa, a noite toda, foi essa situação da conversa de cada um. Umas conversas foram bem breves, a conversa que demorou mais foi a do DG, tá? Mas foi isso. Todos se acertaram, todos estão best friend forever, só que não, né? E... quem é que sai hoje? Quem sai hoje? Eu espero que saia o Lucas, tá? Tá. Se fosse alguns meses, algumas semanas atrás, eu ia dizer que eu queria que saísse o Scooby. Mas eu não sei porquê.
Eu fiquei gostando do Scooby, gente. Não tem culpa. Vocês gostam do Arthur, eu gosto do Scooby. Mentira, gente, eu sou time treta, mas já deu pro Lucas, tá? Já flutuou muito, vai flutuar pra sua casa, tá, querido? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do resumão, né? Se você gostou, se você não gostou, mano, só de malvadão, taca o dedo no like. Te inscreve no canal se tu não é inscrito. Aciona o sininho de notificação pra tu não perder nenhum babado. Cadê? Quando eu postar, mano, já pá, o YouTube manda pra você, tá? Comenta e compartilha, traz um friend pra gente aqui, mais de grão em grão, mano, a gente vai aumentando esse negócio aqui. Me segue nas redes sociais pra ficar a par de todos os babados. E é isso, gente. Beijos. Fui!